Então, estamos gravando, então retomando aqui. Estamos na Escola Bíblica da IEV Online, desse domingo 5 de julho, e o nosso tema é continuidade da revista Marcas da Terra, e a gente está focado hoje em olhar Jesus sobre o tema Deus debaixo do sol, né, e descobrir um pouco mais e melhor como Jesus viveu. E aí, continuando nessa exploração, eu estava contando aqui que a gente precisa desconstruir algumas coisas que foram construídas na nossa mente a respeito de Jesus, principalmente essas características físicas que não refletem a realidade. Elas são características muito mais europeias, elas são bastante popularizadas, mas não refletem a realidade a respeito de Jesus. E eu também já havia iniciado comentando aqui sobre os aspectos modernos e contemporâneos que tentam se estabelecer como imagem de Jesus, mas que não reflete Jesus, que é um Cristo muito mais ideológico, muito mais voltado à imaginação humana e não tão próximo daquilo que foi revelado nas Escrituras. É um Jesus sem cruz, sem sofrimento, sem arrependimento, sem ensinos profundos, e isso realmente não reflete a figura de Cristo. E aí eu estava mostrando essas imagens, dizendo que já que a gente está reconstruindo e refletindo a respeito de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, valia a pena começar olhando para essas imagens aqui, porque elas refletem o que seriam características mais próximas de Jesus enquanto esteve na Terra. Um homem do Oriente, né? Jesus viveu na Palestina, né? Então ele tinha com certeza a pele mais morena, mais queimada. E aí eu estava comentando o nariz menos fino, olhos escuros, né? Esse rosto aqui reflete muito mais próximo do que Jesus poderia ter sido. Também trouxe essa imagem de uma novela brasileira que retrata a vida de Jesus, porque ela traz algumas características que vale a pena a gente falar, porque é muito mais próximo da realidade. Os homens da Palestina, naquela época, eles tinham cabelos curtos. Dificilmente Jesus teria sido um homem de cabelos compridos. E as barbas... Estou aqui liberando mais algumas pessoas, sejam bem-vindos, quem chegou agora. Então, olhando para essas imagens, elas fazem muito mais jus ao que a figura de Jesus representou fisicamente. Provavelmente Jesus não teve cabelos compridos, porque os homens da Palestina naquela época, eles usavam predominantemente cabelos curtos e as barbas também eram mais curtas. Então, esse ator aqui brasileiro dessa novela, ele reflete um pouco mais próximo aqui, eu acho que a junção desses dois rostos aqui seria mais próximo de quem foi a figura de Jesus. Alguns estudiosos, inclusive, vão dizer, a maioria dos estudiosos vão dizer que Jesus nem era um homem, assim, fisicamente bonito, mas deixa eu fazer um comentário aqui, tá? Para mim, Jesus, para mim, você sempre é o mais bonito de todos. Não sei o que vocês acham, mas a verdade é que Jesus, ele não tinha características físicas que o tornassem assim um destaque na multidão. Não era, ele era um homem comum. E por que eu acho importante falar isso? Porque eu acho que isso traz Jesus para mais próximo da gente. Nós não éramos Jesus mais próximo de nós, daquilo que nós nos propomos a ser neste mundo e da influência positiva que queremos ter neste mundo. É bom saber que Jesus, ele também ele era um homem comum, fisicamente comum, com um rosto comum. E até por isso que o que mais chamou a atenção em Jesus naquela época, né, dos seus contemporâneos, era que Jesus era o que Jesus falava e o que Jesus fazia que chamou a atenção das pessoas, e não nenhuma característica física específica de Jesus especial. Pelo contrário. Então, ele era um homem comum. E eu acho que essa imagem que eu estou compartilhando com vocês faz mais jus a quem ele fisicamente pode ter se parecido, tá? E aí, queria contar um pouquinho do contexto em que Jesus esteve quando ele andou na Terra. Gente, falem comigo, tá? Tirem dúvida, quero ouvir o comentário de vocês. Até é legal nesse período que a gente está vivendo, em que tem se discutido tanto essa questão de racismo, né? Todo mundo aí tem acompanhado as televisões, os noticiários, e a gente viu que o mundo aí está tomado por manifestações contra o racismo. Faz sentido e é importante a gente frisar a figura de Jesus como um homem comum, de pele morena, e quebrar um pouco esse paradigma de Jesus do olho parecendo Brad Pitt, né, que não reflete em nada quem ele era. E aqui, voltando aqui agora para um contexto onde Jesus nasceu. 3 coisas eu quero comentar com vocês sobre o contexto em que Jesus viveu.
O primeiro é que ele viveu sob um domínio governamental de um império. Então tinha um império armamentista, né, que estava expandindo pelo mundo. Então era um império que conquistava outros países, conquistava outras regiões, conquistava outros povos e estabelecia ali o seu reino, estabelecendo uma falsa paz. Esse era o Império Romano. Então o Império Romano era um exército poderosíssimo, conquistava países. Quando ele conquistava, ele até permitia que esses povos continuassem tendo a sua religião, eles continuassem tendo a sua cultura, desde que eles admitissem que Roma era que mandava e pagassem os impostos e seguissem as leis romanas. Então Jesus, quando ele nasceu sob esse governo, um governo romano. Ele também tinha ele vivia também sob um outro aspecto, que era o domínio cultural de um outro império. Que outro império? Antes do Império Romano, pessoal, existia o Império Grego, que foi estabelecido por Alexandre o Grande. Acho que vocês jovens já devem ter ouvido falar de Alexandre o Grande, tem filmes sobre Alexandre o Grande. E o que tem a ver aqui? Quando Jesus nasceu, o Império Grego já havia sido colocado em pó e Roma já era o novo império. Mas durante o Império Grego, Alexandre o Grande, ele também foi um conquistador, né? Também conquistou muitos povos, mas ele disseminou muito a cultura grega. Ele disseminou a linguagem grega, a literatura grega, a filosofia grega. E apesar de quando Jesus ter nascido, o império era outro, era o Império Romano, a cultura grega era uma cultura prevalecente. As pessoas falavam grego muito fortemente, os livros gregos, né, as ideias gregas transitavam muito popularmente pelo povo, e isso acabava criando também um domínio cultural, porque a gente sabe que a cultura também influencia as pessoas. E Jesus nasceu também dentro de um domínio religioso. Como eu disse, Roma permitia que os povos que eles conquistassem vivessem, continuassem vivendo a sua fé, cultuando seus deuses, e quando os judeus que estavam nas regiões que Roma dominou, eles continuaram podendo viver a sua fé, se encontrando na sinagoga, com toda a liberdade. Que era, então, Jesus vivia sob o domínio religioso. Existiam outras religiões? Sim, mas ali eu estou falando um pouquinho de como é que Jesus viveu, né? Tentando concentrar ali na era e no povo que Jesus viveu. E aí, gente, eu queria falar para vocês que Jesus viveu num cenário que também tinha muita injustiça, que também tinha muita corrupção. O Império Romano ele era bastante corrupto. Existiam muitos preconceitos. Então, vou dar um exemplo para vocês de um preconceito que existia na Bíblia. Por exemplo, quando alguém nascia com alguma deficiência. Alguém nascia cego, ou alguém nascia paralítico, ou alguém nascia com alguma deficiência física. Naquela época, acreditava-se que quem nascia assim é porque tinha cometido algum pecado. Então, essa pessoa ela era afastada da sociedade, ela era vítima de preconceito, ela era um pária, ela vivia à margem da sociedade, porque as pessoas viam ela como alguém que tinha sido castigado porque tinha feito um pecado e já nasceu sendo punido por esse pecado. Então as pessoas já viam, então essas pessoas eram muito maltratadas. Outras pessoas que também eram vítimas de preconceito na época de Jesus eram as mulheres viúvas e que não tinham filhos. Naquela época, uma mulher que não tinha esses laços familiares, como marido e filhos, ela também era alguém que era colocada à margem da sociedade. Então, já existia muitas dessas coisas humanas terríveis que a gente vê hoje, já existiam naquela época. Na época de Jesus, também existia um desequilíbrio social imenso. Então, você tinha ricos, muito ricos, e você tinha uma população muito pobre. Jesus, inclusive, vivia na periferia. Como ele vivia na Galileia, a Galileia era a periferia ali de Jerusalém. Então, também existiam guerras e conflitos, e eram muitos. Eram conflitos religiosos, facções religiosas que brigavam entre si. Eram líderes políticos que conflitavam e era muita traição e muito conflito, e as próprias guerras, né? Porque tanto Roma estava sempre expandindo seu governo, portanto estava sempre em guerra. Era um império armamentista muito pesado. E tinha muitas ideias, muitas filosofias que estavam ali em vigor e tentando influenciar as pessoas.
Eu queria que vocês olhassem para esse slide e me dissessem quais são as coisas que, dentro do contexto que Jesus nasceu, que vocês veem que tem parecido com o nosso contexto hoje. Nós vivendo aqui 2020. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Porque o objetivo é a gente olhar Jesus, né, quando ele viveu na Terra, o contexto que ele esteve inserido, mas tentar trazer para nós os desafios que Jesus viveu para os nossos tempos, porque nós podemos, a partir daí, olhar para a forma como Jesus conduziu e viveu nesse contexto e pegar ele como exemplo para que a gente também consiga viver da mesma forma hoje. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre se vocês conseguem estabelecer algum paralelo com o contexto de Jesus para os dias de hoje. Então, eu acabei de falar para o André aqui que eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas a desigualdade social, né? Então eu falei, nossa, André, desde a época de Jesus existia desigualdade social e o Brasil é um país que sofre muito com isso, né? O mundo, mas o Brasil enfim, a gente tem um problema sério. Então foi uma coisa aqui que a gente estava refletindo, né? Que na época de Jesus já existia e hoje é uma coisa bastante, né? Que prejudica bastante o nosso país, a desigualdade social. Concordo. Alguém aqui ia falar alguma coisa? Que só tem, para mim, eu acho que só mudou a tecnologia, porque o resto tá igualzinho. A injustiça, corrupção, preconceito, desequilíbrio social, guerras e conflitos, muitas filosofias. É a mesma coisa que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Vocês acreditam, se eu falasse para vocês, que se Jesus nascesse hoje, ele provavelmente nasceria, se a gente fosse fazer um paralelo, Jesus nasceria na favela? Vocês estão preparados para ouvir sobre isso? Porque o contexto de Jesus na época dele, Jesus vivia na periferia. Ele era pobre, de uma família pobre. Então, às vezes a gente olha para esses filmes e vê Jesus ali, um homem bonitão, cabelo escovado, olho verde, andando. Às vezes a gente acaba esquecendo as origens verdadeiras de Jesus. E eu digo mais pra gente. Pode falar, Léo. Não, que ele era carpinteiro, e carpinteiro não era o trabalho do pai dele, ele era carpinteiro, de José, né? Isso. Era José. E o carpinteiro ele não tinha uma renda tão grande assim. Quem ganhava muito dinheiro era militar, era cobrador de impostos. Exatamente. Os que viviam nos templos, que eram sacerdotes, escribas, esses que eram assim cargos assim de ganhar mais dinheiro. De destaque na sociedade, é verdade. Na verdade, Léo, eu até vou corrigir uma visão, também é popular, mas na verdade José provavelmente a palavra que foi traduzida para carpinteiro, na verdade, José provavelmente foi pedreiro. É muito mais provável que ele tenha sido pedreiro, um construtor. Então, mas o paralelo é o mesmo. Não é uma profissão que rendia grandes salários, e naquela época mulheres não trabalhavam, então Jesus ele viveu nesse contexto. Mais que isso, quando a gente olha a gente pode não ter um governo imperial, né, mundial hoje, mas a gente sabe que existem países que exercem um domínio, né, armamentista. A gente sabe que existe uma cultura também querendo se estabelecer. E a gente sabe que também tem um domínio religioso. E você disse, tudo que você disse tem razão. O que dava ibope e que eram boas funções naquela época? Uma, ser do exército, porque Roma ele estava expandindo bastante o seu governo, então ele não tinha exército suficiente para controlar todas as regiões. Então, eles incentivavam as pessoas a serem do exército, e porque tinha salário e tinha uma expectativa de ter uma carreira grande. O religioso também, ainda mais na época de Jesus, em que os religiosos eram extremamente corruptos. Eles tinham muito foco em preservar a sua imagem perante o governo, então eles estavam sempre negociando. O que eu acho que também tem muito a ver com alguns líderes religiosos hoje em dia. E sim, Jesus estava vivendo num contexto muito parecido com o nosso, de injustiça, de corrupção, de preconceito, de desequilíbrio social, de guerra, muitas ideias. Então hoje, as redes sociais, a gente tem influencers, a gente tem um monte de gente querendo interpretar Jesus sem ler a Bíblia.
por exemplo. E a gente vê um monte de gente querendo definir o que é certo e errado de acordo com a sua própria visão. E constantemente a gente está sendo aí exposto a essas ideias. Então Jesus, ele nasceu nesse contexto desafiador. E aí retomamos, sim, ele era pobre, Jesus era judeu, Jesus ainda sofria muito sobre as dúvidas que recaíam sobre ele a respeito da paternidade. Afinal de contas, muita gente ali, a grande maioria, não acreditava que Jesus tinha sido gerado pelo Espírito Santo como uma promessa de Deus e que ele era o Messias. Muita gente suspeitava que Maria tinha caído em pecado de adultério e gerado um filho antes do casamento com José ser formalizado. Naquela época, o noivado, ele já era um compromisso, mas existia a cerimônia que oficializava o casamento. Então ali, muitas pessoas suspeitavam de que Jesus ele era um filho bastardo. Então ele também, muito provavelmente, foi vítima de preconceito, porque ser um filho bastardo numa sociedade religiosa era algo terrível. Né? Se imagina no lugar de Jesus. Além de pobre, também provavelmente, acho que pegando as palavras de hoje, sofria bullying. Talvez muitas pessoas queriam humilhar ele, questionando a origem dele. A gente vê isso quando ele já está adulto, exercendo o ministério dele, já pregando e tudo mais, que alguns judeus questionam: quem é você para nos ensinar? Quem é teu pai? Quando eles faziam isso, eles queriam dizer o seguinte, eles queriam minimizar Jesus, querendo dizer que ele era um filho bastardo de uma relação extraconjugal. Então, esse era o contexto. E também, né, de muitas influências. E por que eu estou falando a respeito de Jesus? Porque eu estou tentando trazer para nós, nessa tarde, trazer para próximo de nós a figura de Jesus, que não é tão diferente de nós aqui, em Osasco, nos dias de hoje. Alguém aqui ia falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Falem comigo. Não me deixem sozinhos. Até o momento estamos todos concordando, eu acho. Concordando. É que nós não fomos... Tô aqui, então. Sabe, para fazer pergunta eu sou bom, mas tô deixando você falar por enquanto. Isso aí, Clebão. É isso aí, vocês falem comigo. É que nós culturalmente, nós não fomos ensinados a refletir sobre Jesus nesses aspectos. Tá? E é importante que a gente traga esse Jesus histórico para próximo da nossa realidade. Um homem pobre, judeu... Que deixa ele mais humano, perto da nossa realidade. Isso, também, né? Porque a gente mostra que ele sofria coisas que a gente também sofre hoje em dia. Exatamente. Os pais de Jesus com certeza sofriam para pagar os impostos que eram altos. Certo? Então, todo esse contexto pode fazer parte da vida de qualquer um de nós. É que Jesus também não quis ajudar, né, Tom? Ele pegou moeda uma vez da boca do peixe, ele podia pegar de um cardume para ajudar a família dele a pagar os impostos. Mas para você ver como, nem para ele a vida foi fácil. Não foi só uma questão de realizar milagres. E como ele também sofreu com o contexto em que ele estava inserido. E isso é importante para trazer essa figura de Jesus para nós. Isso é bom que dá legitimidade para ele, de certa forma, para falar que ele sofreu aquilo que a gente sofre hoje em dia. Então ele entende o que a gente está passando. Exatamente. É isso. Jesus não é uma figura afastada de nós como às vezes a gente acaba pensando. E aí, trazendo para a nossa vida, tudo na nossa vida é regido pelos valores que nós temos. Então, as pessoas com quem a gente escolhe andar, a nossa carreira, os nossos relacionamentos, o sentido que nós damos para a vida. Então, são todas coisas que vocês aqui, jovens e adolescentes, ou já estão sendo desafiados a fazer escolhas profundas como essas, ou já estão sendo, pelo menos, provocados a pensar sobre isso. E tudo bem que nós olhamos para Jesus. Seu áudio está desligado. O som ficou desligado. Eita, alguém desligou sozinho, gente. Então eu vou retomar aqui de onde eu parei. O que eu estava tentando falar? Ao compartilhar com vocês essa figura de Jesus, trago ela para próximo de nós, para mostrar que Jesus passou por dificuldades e desafios pelos quais, às vezes, aqui nas nossas vidas nós podemos ter passado, se não nós, os nossos pais. Então, por exemplo, meu pai só estudou até a 4ª série, porque ele precisou trabalhar logo muito cedo.
Minha mãe veio do Nordeste. Então, esse contexto, talvez vocês, jovens, não tenham vivido, mas as pessoas mais velhas enfrentaram, de pobreza mesmo, de não ter o que comer. Ontem eu conversei com um pai de um coleguinha do Miguel, da escola, que também são cristãos, e eles estavam contando das dificuldades que eles tinham de quando era pequeno, que só foi conhecer uma pizza quando já tinham 18, 19 anos. Essa não é a realidade de vocês, né? Por mais difícil que seja a vida de cada um de vocês, já comeram uma pizza na vida, antes de ser adulto. Mas no passado, essa era a realidade de algumas pessoas. Então, a gente trazer para que Jesus enfrentou alguns desafios. E aí, estava trazendo para a vida de vocês, porque tudo na vida é regido pelos valores que nós temos, né? As pessoas com quem a gente anda, a carreira, os relacionamentos, o sentido que nós damos para a nossa vida. E vocês, eu sei que aqui tem pessoas de diferentes idades, né? Gente aqui na adolescência e gente já indo para a vida jovem, adulto. Mas eu sei que ou vocês já estão tomando essas decisões difíceis, ou vocês já estão sendo provocados a tomar. E olhando para Jesus, Jesus traz coisas para nós que nos ajudam e nos guiam aí nesse contexto. Então, vocês como adolescentes talvez já estejam pensando que carreira vocês querem, né? Mas vocês já, por exemplo, já escolhem que amigos vocês têm, quem é que vocês seguem nas redes sociais, quem é que vocês permitem que influencie vocês nas redes sociais. Qual Estão o sentido? achando que depois de 18 a vida fica melhor, né, Tom? E a gente que é mais velho sabe que só dificulta. Pelo contrário, exatamente. E aí a gente vai olhando para Jesus, porque Jesus nos dá algumas, através do seu exemplo, coisas que nos ajudam muito a refletir sobre as decisões que nós temos que tomar. Então, pegando aqui o que a lição propõe dessa semana, eu queria mostrar essa pirâmide em 3 aspectos do relacionamento que Jesus teve e depois falar de como ele lidou com cada um deles. Eu queria dizer que nós Tom, hoje... tem como aumentar só um pouquinho o som? Pra mim aqui tá baixo e tá no máximo, aparentemente, já. Como é que eu aumento o som? Porque aqui é o microfone, eu tô aqui falando no meu máximo não, também. se não dá tudo bem, aqui fica meio baixo aqui. Eu tô aqui no meu máximo aqui. Se vocês não estiverem ouvindo, eu falo mais alto. Olhando para essa pirâmide, acho que fica mais fácil de vocês olharem, fica mais gráfico a gente refletir um pouquinho sobre como Jesus lidava no contexto que ele estava. Primeiro, vamos pensar que a gente também Jesus se relacionava em 3 dimensões e nós também nos relacionamos em 3 dimensões. Quais são elas? Primeiro, Jesus se relacionava com Deus. Toda a história e a trajetória de Jesus tem relação com a relação que ele tinha com Deus Pai. E como ele entendia o que Deus esperava dele, e como ele era submisso ao que Deus esperava dele, e como isso influenciou tudo que ele fez enquanto ele andou aqui na Terra. O segundo contexto é como Jesus lidou com aquelas pessoas que se relacionou com aquelas pessoas que eram crentes, com aquelas pessoas que se relacionaram, que também criam em Deus. Porque Jesus, ele teve pessoas ao seu lado que creram nele e que também creram, que já criam em Deus, e quando conheceram Jesus, creram nele. Eram pessoas que liam as Escrituras e que já procuravam, apesar de serem dos seus defeitos, das suas falhas, já procuravam servir a Deus. E depois a gente tinha o relacionamento de Jesus com aqueles não crentes. E quando a gente vai pensando nisso, nós também temos, nossos relacionamentos também se dividem nessas 3 dimensões. Nós aqui, como jovens, como adolescentes, nós também estamos num contexto de vida em que nós nos relacionamos com Deus. E deste relacionamento vão sair aquilo que vai nos influenciar no nosso relacionamento com não crentes e com crentes. E que vão guiar... o nosso relacionamento com Deus, ele define para nós uma missão. Porque Jesus, ele foi guiado toda a sua vida pela missão que Deus confiou a ele, o Pai. Então, tudo que ele fez foi muito baseado em cumprir essa missão. E aí, sim, isso influenciou toda a vida dele, a vida espiritual dele, os relacionamentos dele. Aqui eu estou querendo falar um pouco de vocês, então, no nosso aspecto, define o nosso relacionamento, define a nossa vida espiritual, define a nossa carreira, o nosso propósito, a nossa vida financeira. Então, Jesus tomou decisões muito baseadas nesse relacionamento, e vocês, talvez hoje,
quando pensam em carreira, por exemplo, é muito mais fácil que vocês pensem em qual é a carreira que me dá mais dinheiro, do que uma carreira que cumpra alguma missão, algum propósito, que esteja mais relacionado com o seu perfil, suas habilidades, seu talento. Né? Hoje a gente é muito voltado para pensar em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje a gente ignora propósitos, parece que a gente vive só pelo hoje, vive pelo entretenimento, vive pelo aqui e agora, como se só cada dia influenciasse. Como é que a gente escolhe os nossos relacionamentos? Como é que a gente escolhe gastar o nosso dinheiro? Como é que, enfim, eu queria ouvir de vocês. E aí você, Kleber, você que já está aí numa jornada, já é formado, já tem uma carreira estabelecida dentro de uma área, como é que é? Porque dentro desse contexto você precisa se relacionar com crentes, com não crentes e com Deus. Como é que isso se... Me conta um pouquinho, conta pra gente aqui do seu trabalho, como é que isso se desdobra na sua realidade? Olha, por exemplo, no meu trabalho tem pessoas que são evangélicas também de outras religiões, tipo espírita, católico. Então, assim, confesso que a gente no trabalho acaba não tocando muito nessa religiosidade, né? Mas quando a gente toca, a gente acaba evitando, assim, conflitos, é mais curiosidade mesmo, pegando informações, né, de como funciona e tal. Eu acho que é justamente nesse momento que a gente consegue colocar um pouquinho de como que é a nossa religiosidade, a nossa religião, como que a gente se relaciona com Cristo, para que, digamos, comece a plantar uma semente, né? Naqueles que a princípio não têm a mesma religião que a gente. E com relação aos não crentes, por exemplo, tem um episódio uma vez que eu nunca vou esquecer. Um amigo meu chegou para mim, eles estavam bebendo assim tal, e um deles me ofereceu bebida. Ele falou assim: não, pro Kleber não oferece não, porque ele é crente e ele não bebe. Tipo, acho que não tem nem muito a ver com isso, é porque eu não tenho esse costume mesmo, graças a Deus esse mal eu não sofro, mas isso é para ver como as pessoas já começam meio que te relacionar com isso, vincular a sua imagem, né, com o fato de você ter essa consciência de que Deus existe, sabe o que é, ter uma noção do que é bom, do que é ruim, tem esse discernimento. Não sei se é isso que você queria saber, mas foi isso que eu entendi. Sim, e eu queria te fazer uma pergunta. Você tem amigos não crentes? Tenho, muitos. Isso. Eu queria, por exemplo, Léo, você tem amigos não crentes? Eu acho, Tom, inclusive, que faz bem a gente ter esse relacionamento. Perdão, desculpa, Léo. Não, pode falar. Eu concordo com você. Não, só para complementar em cima disso que você falou, rapidinho, Léo, desculpa. A gente, como a gente é aquela expressão, né? Sal na terra, luz do mundo. É fácil você agir como luz e sal, onde a vida já é tipo mais fácil, já tudo conspira para isso. A gente tem que se preparar, né, no meio da igreja com os nossos irmãos, para que a gente vá, digamos, para o campo de batalha, onde a luz é menor, onde tem menos sal, para que justamente a gente possa atuar na obra para trazer essas pessoas desse outro ambiente adverso para o nosso. E não só trazer, ajudar a mantê-las junto com a gente ali, né? Como o Kleber falou, ser crente na igreja é fácil. Ser crente onde não tem ninguém que crê no mesmo Deus é difícil. Vamos dizer assim. Não é que é difícil, mas é que as pessoas não ficam não têm essa aceitação tão boa. Eu, por exemplo, eu trabalho com Mateia. E ela fala bastante a respeito de... Tenta provar sempre a não existência de Deus. Foi assim, bem no começo também, comecei a trabalhar. E aí eu entendi que o que ela queria não é que eu acreditasse no que ela queria, ela apenas queria discussão. Te testar, né, Léo? E aí eu falei, olha, eu te entendo. Eu entendo a forma que você pensa, tudo bem, mas eu não concordo. Eu creio em Deus e eu sigo um propósito. E aí eles falaram várias coisas assim, citaram assim, por exemplo, se uma senhora rica, me oferecesse R$1 milhão para eu sair com ela. Eu falei, olha, eu não vendo meu caráter nem minha fé. Aí eles, mas não tem nada a ver com fé. Eu falei, tem tudo a ver com a fé. Eu creio no meu Deus e tudo que eu faço na minha vida é pro meu Deus. Isso, olhando esse desenho aqui que eu tô mostrando, o seu relacionamento com Deus, ele influencia o que você é nos outros aspectos da vida. Sim, inclusive, Tom, em cima disso que o Léo falou também,
é importante a gente ter, digamos, de certa forma, um equilíbrio em todas essas áreas, porque assim, a partir do momento que a gente vai para o lado em que tem menos luz, como eu estava falando, a gente acaba, tipo, a gente se abastece de Deus nos cultos, né, lendo a palavra, tudo durante a semana, e aí conforme a gente vai para esse local, digamos, mais adverso, onde tem menos luz, isso vai consumindo a gente. A gente tem que estar sempre procurando se reabastecer, porque a partir do momento que a gente começa a conviver muito nesse lado negro da força, digamos assim, pensando em Star Wars, Por aí. e a gente não se reabastece, a chance do outro lado começar a puxar a gente pro lado de lá e começar a diminuir o nosso lado de cá, digamos assim, começa a aumentar. Porque a brasa longe do fogo, ela começa a esfriar. Sim. Mas eu queria falar, vocês falaram bastante dos aspectos desafiador de relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? Deixa eu perguntar aqui, Luiz, você tem amigos não crentes? Porque eu queria falar do aspecto positivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ia falar também do aspecto positivo. Eu trabalho com pessoas que não têm a mesma fé que eu, mas que são surpreendentemente minhas amigas, são boas pessoas e com quem eu consigo trabalhar, estabelecer um relacionamento muito bom. E são relacionamentos que me fazem bem. Sim, sim. E eu ia perguntar pro Luiz, se o Luiz tem amigos não crentes. Luiz? Tá quietinho. Então eu vou na Maria Eduarda. Maria Eduarda, você tem amigos não crentes? Você regalou o olho aí pra mim. Sim, eu acho que eu tenho alguns que... E são bons amigos? Não são amigos, assim, são pessoas conhecidas mesmo. Conhecidos? Uhum. É. E você, Júnior, você trabalha com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Tá aí? Opa, tô na área, tô pegando aí. Aqui nós somos em 26 pessoas. Eu lido com os meus 2 sócios, que eles não são crentes também. São católicos, mas não praticantes. E tem muitas outras pessoas, por exemplo, alguns professam a Cristo, mas não exercem, né? Não frequentam, não vivem uma vida de comunhão, uma vida de serviço, assim, que, como a gente, né, que está sempre engajado aí na obra de Deus e no reino, mas, assim, são ótimas pessoas, todas com o seu grau de dificuldade, de relacionamento, mas que, assim, dentro do âmbito geral, a gente se dá muito bem, como uma família. E você falou um aspecto muito interessante. Jesus, ele viveu no contexto de muita gente que era religiosa, mas que no frigir dos ovos não seguiam, não se interessavam pelas coisas de Deus de verdade, só se preocupavam ali naqueles aspectos mais religiosos, mais evidentes, né? Mais nas aparências, né? Na imagem, do que em viver uma vida santa de verdade. Por que eu falei isso? Exatamente. Ô Tom, e tem uma outra coisa também, que acho que você conviver com o mais variado tipo de pessoas é legal, porque assim, lógico, você tem que ter os seus valores, as suas crenças firmadas, mas elas sempre vão te dar formas diferentes de você observar o mundo, né? E isso enriquece muito no nosso crescimento como pessoa. Isso. Ixi, tá cortando, eu acho. Gente, porque eu vi, você falhou. Vocês estão me ouvindo? Você escutou o que eu falei? Tudo bem? Agora melhorou. Escutei. Eu tô falando isso, gente, porque Isso, a gente não consegue escolher viver, a não ser que a gente viva numa caverna. Você tá falando pra todo mundo ou só pro Kleber, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Não, voltou. Falhou um pouquinho. Eu também, tô. mas que voltou agora. Ah, tá bom. É que a gente, a não ser que a gente viva numa caverna, a gente não consegue evitar viver com todas essas pessoas. Então você vai para uma escola, você vai para sua igreja, você vai no seu bairro, na sua família, enfim. Mas por que eu quero citar isso aqui? Porque Jesus tinha um relacionamento tão profundo com Deus e um senso de missão tão claro que tudo que ele viveu e todos os relacionamentos que ele estabeleceu estavam guiados por isso. Então, como é que Jesus, enquanto esteve debaixo deste sol, nesta terra, ele viveu? Primeiro, ele cresceu em obediência aos pais dele. Muito. Em que sentido? Para vocês terem uma ideia, como Jesus nasceu numa família judaica, né,
de crença de judeus, como é que funcionava nos judeus? Os meninos, eles eram ensinados desde cedo nos ensinos na sinagoga. Acho que a partir dos 6 anos eles iam para a sinagoga e eram ensinados nos ensinos do Velho Testamento, na lei de Moisés. As meninas não, elas ficavam em casa com a mãe e elas eram ensinadas pelo pai. Então o pai tinha a obrigação de conhecer bem, porque ele precisava ensinar a sua esposa e as suas filhas. Mas o menino, desde cedo, ele já era ensinado na sinagoga, para decorar mesmo os textos bíblicos, para decorar mesmo a lei, o Deuteronômio. E quando ele mostrasse talento, ele era enviado para as grandes cidades, grandes capitais, no caso aqui de Jesus, Jerusalém, para continuar sendo ensinado aí por sacerdotes e mestres, né, mais famosos e tudo, e inclusive desenvolver ali uma carreira, seja como um sacerdote, seja como algum outro papel. É como se, pegasse nos nossos dias de hoje, é como se Jesus tivesse a oportunidade, na época de Jesus, a pessoa tivesse a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo num colégio rico. E aquilo ali ajuda ele na carreira dele. Jesus, quando ele tinha 12 anos, e ele foi lá numa das festas judaicas, vocês já devem ter visto na Bíblia, que é aquele episódio em que os mestres ficaram surpresos do conhecimento dele, que ele conhecia muito profundamente as Escrituras. Naquele momento, ele foi convidado a ficar ali, para poder ser ensinado aos pés dos mestres mais famosos. Mas Jesus, ele cresceu em obediência. Ele não aceitou esse convite e ele seguiu com seus pais. Ele continuou vivendo com seus pais. Porque ele entendia que, para a vontade de Deus, continuar ainda, vivendo ainda, não tendo uma vida pública, aí vivendo ainda ali, né, um pouco ainda, não no secreto, mas não tendo ainda um ministério público, né? E ajudando seus pais era o que Deus esperava dele, e ele cresceu em obediência porque ele fez isso. Ele abriu mão de algo que era importante, que todo mundo na época ia dizer para ele fazer. Não, você é doido, você vai ter uma bolsa de estudos no colégio bom, você vai ter uma oportunidade de ter carreira, você vai conhecer gente influente. Mas por que Jesus negou isso? É ruim ter uma bolsa de estudos? Não. É ruim você ter uma boa carreira? Não. Por que Jesus negou isso? Porque Jesus conhecia a missão que ele tinha, e ele sabia quais eram os caminhos que ajudariam ele a cumprir a sua missão e como era. Então ele foi muito obediente, e essa é uma característica que nós temos que ter aqui enquanto nós vivemos na Terra. A segunda é que Jesus, ele andou em boa companhia. Eu perguntei para vocês se vocês têm amigos não cristãos. Eu tenho também. E são bons amigos. Não são amigos que ficam questionando minha fé, não. Pelo contrário, às vezes eles têm alguma necessidade, pedem até um conselho, pedem até para que a gente faça uma oração por eles. Mas são bons amigos, são amigos com quem a gente consegue se relacionar, trabalho muito bem. Tive muitos amigos da faculdade que são meus amigos até hoje, né? Fui padrinho de casamento de alguns, foram meus padrinhos de casamento, que temos uma relação boa, porque isso não é pecado. Mas Jesus, diante da sua missão, ele escolheu entre aquelas pessoas para com ele andar, pessoas da mesma fé, que criam em Deus, porque ele sabia que ele precisaria ter pessoas com quem compartilhar os desafios espirituais da jornada. E aí eu pergunto para vocês uma pergunta diferente. Vocês têm amigos espirituais? Luiz, você tá aí? Já voltou? Não? Tô aqui. Luiz, você é um cara popular. Eu sei que você tem amigos na escola que não são cristãos. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. YouTuber. Mas famosinho. Você tem amigos... Mas você tem amigos, amizades espirituais, amigos que estão com você na jornada, na caminhada? Com certeza. Por exemplo, eu fiz a cirurgia essa semana, agora que passada, e um monte de galera mandou mensagem e tal, e eu avisei meus amigos, né, para eles avisarem os professores que ia fazer cirurgia. E a maioria dos meus amigos não cristãos, a gente sempre anda junto, a gente sempre tá jogando alguma coisa. E eu me surpreendi porque o meu amigo Rodrigo, ele mandou mensagem e falou: mano, é tudo certo, tô com você aí nessa, e eu vou orar por você. E eu nunca tinha chegado e visto,
esse lado dele de preocupação, de se importar Legal. muito. Legal. Bom exemplo. Isso é muito bom de cultivar e de ter, isso é uma bênção, porque realmente você tem razão. As pessoas, mesmo os cristãos com quem nós andamos, às vezes acabam não demonstrando tanta preocupação, afeição, e é algo importante. Jesus, ele cresceu em obediência, como eu já falei, né? Ele obedeceu a Deus e aos seus pais, até começar a sua missão mesmo, aos 30 anos. Ele andou em boa companhia, ele escolheu pessoas com qual ele pudesse compartilhar a fé, a jornada, né, e compartilhar os desafios da fé. Nós, às vezes, não somos tão desafiados a fazer isso, mas devíamos fazer. Apesar de todos os discípulos de Jesus serem pessoas falhas, tá? Todos eles eram falhos, todos eles tinham defeitos. Isso a Bíblia deixa bem claro. Mas ainda assim, foram pessoas que Deus escolheu para andar com seu filho. Que ele não andou sozinho, ele não teve um ministério isolado sozinho. Ele teve pessoas com quem ele andou. E, gente, isso é muito importante. Porque principalmente quando você está na faculdade, quando você está naqueles momentos mais difíceis da nossa jornada espiritual, é que ter amigos espirituais farão toda a diferença. E quando eu digo bons amigos, não é ter amigo na igreja não, tá, gente? Às vezes você vai ter na igreja pessoa que é pior do que alguém que não frequenta a igreja. Que te dá conselhos piores. Estou falando daquelas pessoas que realmente você vê que tem vida espiritual, que se preocupa com as coisas de Deus. Então, essa é uma das coisas que a lição dessa semana fala a respeito de Jesus. E terceiro, Jesus ele se concentrou no próximo. Ao viver a vida dele e ao exercer o ministério dele, ele concentrou isso nas pessoas ao redor, nas pessoas mais necessitadas. E eu acho que hoje isso também falta em nós. Nós estamos vendo uma pandemia aí, mas muitos de nós não estão sendo impactados, né? Por está tendo salário ainda mensal, tudo mais. Será que a gente consegue se preocupar com o próximo e concentrar os nossos pensamentos nas pessoas que estão passando por dificuldades? Jesus, ele não era omisso. Jesus, ele sempre ele concentrou seu ministério, as suas atividades no próximo e nas pessoas que estavam. Por isso que Jesus teve um ministério muito voltado para pobres, pessoas que a sociedade ignorava, ou eram vítimas de preconceito por pecado ou por qualquer outro cenário, e Jesus estava muito próximo deles, porque Jesus entendia que eram pessoas que realmente necessitavam do amor de Deus. Então Jesus não fazia separação de pessoas porque elas eram de um bom nível na sociedade, tinham bons sobrenomes, boas famílias, bons empregos, um bom carro na garagem, não. Jesus ele se focou nesses 3 pilares. E como ele viveu ele? Baseado naquilo que ele vivia com Deus intensamente, ele conseguiu viver em obediência, cumprir sua missão, escolher boas pessoas para compartilhar a jornada e se concentrar nas pessoas que estavam precisando dele. Falo isso porque aí volto aqui, vocês também. Alguns de vocês talvez sejam vocacionados, por exemplo, para ser pastor. Pode ter aqui no nosso meio. Não sei se algum de vocês se sentem vocacionados a ser missionários, por exemplo. Mas cada um de vocês vai ter que escolher uma carreira. Por isso que eu acho importante olhar para como Jesus viveu o seu período aqui na Terra, e eu já estou caminhando para o fim, pessoal, é que o seu relacionamento com Deus gerou obediência, o seu conhecimento da missão dirigiu todas as suas decisões, e aí sim ele tomou as melhores decisões. E vocês também são abençoados para fazer a mesmíssima coisa. Dado o relacionamento que vocês têm com Deus, vocês também vão se relacionar com crentes, vão se relacionar com pessoas que se dizem crentes, mas que não estão preocupadas com a vontade de Deus, e vão se relacionar com não crentes, pessoas que vão perseguir vocês e pessoas que vão ser seus amigos. Como é que você coloca tudo isso na mesma matemática? Simples. Conhecendo e se relacionando profundamente com Deus e conhecendo o que Deus espera de você na sua missão e na sua jornada, você será capaz de relacionar com todas essas dimensões e fazer as escolhas certas de relacionamento para que você não ande sozinho e tenha parceiros na jornada espiritual. Você vai ter uma vida espiritual saudável. Você vai fazer escolhas de carreira que não estejam simplesmente preocupadas em quanto dinheiro aquela carreira dá, mas o quanto você é capaz de ser útil no mundo através do seu trabalho, ter uma vida com propósito, saber administrar bem aquilo que chega até suas mãos. Essas pilares que Jesus estabeleceu e que nos deu exemplo de como ele fez escolhas no momento, nos ajudam.
E eu já caminho para o fim, falando para vocês, por exemplo, que eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele não curou todas as pessoas que eram doentes naquela época. Vocês acreditam em mim? Ele não curou todas. Ele curou muitas, mas não todas. E eu queria que vocês, perguntar para vocês se vocês sabem por quê. Se algum de vocês poderia me responder por quê. Eu creio que, como em muitos casos da nossa vida hoje, tipo, às vezes não é o plano de Deus curar todo mundo, mas que a pessoa passando por aquele momento de doença, por mais que seja, sei lá, um sofrimento para ela, a maneira com que ela lidar com a doença e, por exemplo, se ela mantém a fé dela e passa isso para as pessoas, também faz parte da vontade de Deus. Tipo, a pessoa curada ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Eu não sei se é isso que você quer saber, se eu tô certo. Não. Concordo, e isso é uma verdade. Você falou uma verdade, é real, para nós hoje. Mas o motivo pelo qual Cristo não curou todas as pessoas doentes da época dele é que essa não era a missão dele. A missão dele era pregar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. Por que ele fazia milagres? Porque era realizando milagres que ele conseguia mostrar para as pessoas que o que ele estava falando em nome de Deus. Os milagres atestavam que ele era quem ele dizia ser, porque ele dizia que ele era o Messias. Ele ensinava coisas profundas a respeito de Deus, que quebrava aquelas coisas religiosas que eram muito profundas. E por que ele realizava maravilhas? Porque, através de operar aqueles milagres, ele conseguia comprovar para aquelas pessoas que ele falava em nome de Deus. Então, muitos dos judeus que perseguiam Jesus, em um momento falavam assim, como esse homem pode fazer essas coisas se ele não estiver com Deus? Então, isso ajudava as pessoas a entenderem. Sim, e por salvar isso que e curar são coisas diferentes, né, Tom? Isso, exatamente. Salvar e curar são coisas diferentes. E por conta, é o mesmo motivo que alguns apóstolos, depois de Jesus ter ido para a cruz e ressuscitado, ido para os céus, alguns apóstolos também conseguiram realizar maravilhas, porque eles também tinham como objetivo fazer isso para provar que aquilo que eles estavam ensinando era real. A missão de Jesus não era curar pessoas, a missão de Jesus era ensinar o reino. Então, muitas vezes ele ia para uma cidade, ele curava pessoas, ele fazia milagres, ele ensinava multidões, e depois, e a notícia vazava, né? Começava, olha, tem um cara que cura, e aí começava a vir muitas multidões. Jesus pegava os discípulos dele e ia para outro lugar, porque a missão dele não era essa, fazia parte da missão, mas a missão não era essa. Este senso de missão, gente, é que nos falta. Porque curar pessoas é uma coisa boa, mas você precisa conhecer aquilo que é a sua missão para saber que às vezes você precisa concentrar esforços em algo e não em outro. A missão de Jesus era levar o evangelho e se oferecer como sacrifício. Não era só simplesmente vir e curar pessoas. Até porque muitas pessoas foram curadas por ele e não se converteram. Então não era essa missão. E o senso de missão que Jesus tinha foi uma coisa importante para as decisões que ele tomou enquanto esteve aqui. Então por isso que eu digo para vocês, precisamos ter um senso de missão. Mas quem dá o senso de missão? Deus. Deus aqui. Então precisamos estar nos relacionando bem com Deus. E Jesus, quais são os exemplos de Jesus que a gente encerra aqui hoje, que a gente deve levar em consideração? Jesus, ele era obediente ao Pai Celestial e aos seus pais, enquanto uma criança, aos seus pais terrenos. Ele andou em boas companhias, ele teve bons companheiros na jornada espiritual, porque um apoia o outro. E ele também concentrou-se no próximo mais do que em si mesmo. Se a gente tiver esses pilares hoje, nós também somos capazes de, como Jesus, apesar de termos uma missão diferente da de Jesus, né, vivemos num contexto cultural, social diferente do de Jesus, nós também podemos ter as mesmas vitórias que Jesus teve, enquanto esteve aqui. Ô Tom, essa parte de se concentrar no próximo, eu posso considerar, levar em conta aquela frase que diz que quando a gente ajuda o próximo, a gente mais recebe do que doa? Com certeza, assim? Com certeza. E pense o seguinte, o próximo não é um mendigo lá no centro de Osasco, gente. O próximo é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, seu primo. Tem no seu grupo de relacionamento seu amigo da escola, eles são seus próximos. Tem alguém precisando de ajuda, é ali que você precisa atuar. E aí eu concordo com você, mas eu concordo com você. Dar e oferecer, dar é muito mais do que receber. E Jesus mesmo disse que quem faz aos pobres, aos necessitados, fazia a ele. Então, é com esse pensamento que eu termino com vocês, gente. Já deu até nosso horário aqui.
Mas eu queria agradecer vocês, nós tivemos aí 16 pessoas na sala. Nessa jornada que nós fizemos a respeito da caminhada, das marcas que Jesus deixou enquanto esteve aqui, e de como o exemplo dele nos ajuda a nós, nos nossos desafios, tomarmos as melhores decisões e também seguimos os exemplos dele. Deus abençoe vocês, tenham um bom resto de domingo e que Deus vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, ninguém quiser comentar mais nada, eu já vou me despedindo de vocês. Kátia está fazendo sinal de joia para mim aqui. Joia, Kátia. Deus abençoe vocês e vocês tenham aí uma boa semana. Amém. 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 Deus abençoe, Amém, gente. Tom. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, Tom. querido. Desculpa ter falado muito aí durante essa Não, é aula. isso mesmo. Vocês têm que falar, não é para me deixar falando sozinho, não. Ô, Tom, só Fique corta, com Deus, corta uma a ótima gravação. semana, viu? Saudades, hein? Oi, Léo. A gravação ainda tá gravando. Ah, é verdade. Deixa eu interromper aqui. Ele já vai salvar.